Nas últimas semanas, William Bonner, jornalista que apresentou durante quase 30 anos o Jornal Nacional, anunciou que está se preparando para deixar a bancada do principal telejornal do país. Em diversas entrevistas, ele comentou sobre essa transição, dizendo que não está preparado para se aposentar. Essa frase abre um debate importante sobre o que significa envelhecer e sobre como continuar ativo pode ter diferentes significados em diferentes fases da vida. Para falar sobre isso, hoje eu converso com o nosso parceiro de conteúdo, doutor em Finanças Comportamentais, Jurandir Cel. E, Jurandir, vamos começar pela sua experiência pessoal, né? Que você se aposentou recentemente do seu cargo de professor universitário, mas continua ativo em outros projetos. E como é que foi esse processo de transição para você? Olha, eu fui professor por 38 anos, porém eu sempre tive atividades paralelas, sempre Uhum. trabalhei muito próximo à iniciativa privada, fui construindo outras atividades. Além de consultor, eu tenho uma atividade agro com reflorestamento. Uhum. Então, foi uma transição bastante tranquila, porque foi uma transição que foi sendo construída ao longo do tempo. E chegou um momento que eu achei que era a hora de dar esse passo. O que mais me motivou nem foi continuava adorando dar aulas, Uhum. gostava muito da universidade, mas eu sentia muito preso, por exemplo, para fazer viagens, eu só podia viajar na alta temporada, Sim. certo? E isso tudo acabou fazendo com que eu achasse que era hora de parar com a universidade, mas continuo bastante ativo nas redes sociais, fazendo consultoria aqui na Elos, numa corretora e tendo a minha atividade agro. Então foi uma transição bem tranquila, né? E como você falou, é cada vez maior o número de pessoas que chegam, né, na aposentadoria com esse desejo de continuar ativas, mas de um jeito diferente do habitual. E como encontrar esse equilíbrio entre o propósito e o descanso tão merecido? Então, e não é uma situação fácil. Para muita gente, acabam não construindo essa transição ao longo da vida. Sim. Então, voltando aqui ao caso da universidade, tem muitos professores que já estão lá há 7, 8, 10 anos, já com o direito de se aposentar e que não se aposentam. E também tem um problema que as organizações, elas parece que ainda não criaram mecanismos, como por exemplo o caso da Rede Globo, em que o William Bonner consegue sair daquela atividade exaustiva diária e Uhum. ir para uma atividade menos intensa e possivelmente com uma grande redução no seu salário. Vamos Sim. pegar, por exemplo, um professor que já ganhou o direito de se aposentar na universidade. Ele poderia ter uma flexibilidade, por exemplo, dar aulas em um semestre e não dar aulas em outro semestre, ou então Uhum. reduzir a carga horária. Então, hoje é muito assim, 8 ou 80, você continua na ativa ou você está fora. Nas grandes organizações, por exemplo, você é diretor de uma empresa, você tem uma carga muito intensa, responsabilidades intensas, talvez você pudesse fazer um downgrade, você diminuir o teu salário e diminuir a tua quantidade de trabalho, as tuas responsabilidades. Infelizmente, hoje a legislação impede que isso aconteça, as organizações não estão preparadas para esse novo modelo em que as pessoas vivem mais e querem continuar produtiva por muito mais tempo. É legal, eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, você já respondeu a minha dúvida, que falta essa flexibilidade, né, nessas soluções. E também, como você comentou, tem a questão da barreira financeira, né? Uma eventual redução de renda pode ser, né, encarada como uma coisa complicada nessa fase da vida. Como que as pessoas podem ver isso de uma maneira que não afete o bem-estar delas durante esse momento de vida? Bom, eu costumo dizer que desde muito jovem, você a cada dia que passa, Brenda, você constrói a velha que você será lá no futuro, Sim. não é? Então a gente precisa pensar que nós podemos construir mecanismos pessoais, como por exemplo, você poder fazer uma boa reserva de aposentadoria, você ter um bom plano de previdência complementar que vai te ajudar a você fazer esse passo lá na frente, que você vai poder fazer esse tipo de escolhas de talvez reduzir o seu salário. Imagina, por exemplo, se o Bonner gastasse 100% do que ele ganha lá no Jornal Nacional, o que seria difícil, porque Seria. deve ser uma renda bastante grande. Mas muita Sim. gente que tem consegue fazer tudo isso, então ele não teria esta flexibilidade. Então, para Uhum. você ter essa flexibilidade, você precisa ir construindo
esta velhice que você terá no futuro. Por exemplo, fazendo uma boa reserva de imprevistos e tendo um certo desapego do ego. Porque imagina, o Bonner ele perde muito do seu status social, daquele apresentador diário, né, e para um programa semanal. Então, imagina, muitas pessoas às vezes não conseguem se desapegar desse eu corporativo, porque ele não construiu um eu que está fora, que está longe dessa corporação. Importante olhar a vida para além do trabalho, né? Para além do eu Exatamente. profissional. Inclusive, tem uma frase sua que você fala que eu gosto muito, que é transformar a aposentadoria em uma vírgula e não em um ponto final. Então, se você pudesse dar um conselho para quem está passando por essa fase, como colocar isso em prática, nesse conselho? É que a aposentadoria, o nome já diz, é se recolher aos aposentos. É você perder a tua capacidade de ser útil e produtivo. Isso é errado. As pessoas, a maior parte das pessoas não querem. Os jovens, eles sonham, um dia eu quero parar, mas quando você cai nessa realidade, ela é muito difícil, especialmente para os homens. As mulheres, na média, têm até um pouco mais de facilidade de fazer isso. Quando a mulher, às vezes, se aposenta, ela vai para dentro de casa, que tradicionalmente nas gerações mais velhas, os baby boomers, os X, que é quem está começando a se aposentar, o locus da casa é muito da mulher. E muitas vezes para o homem, quando ele vai para dentro de casa, parece que ele está sendo um intruso lá dentro da casa, porque às vezes ele não teve aquela participação ativa lá, cozinhando, lavando louça, tudo isso, coisas que eu sempre gostei de fazer. Então, não é fácil este momento. E aquele sonho de muitos jovens de parar total, na verdade é um pesadelo para muitas pessoas quando ganham esse direito. Legal, eu acho que essa conversa ela deixa muito claro, né, que a aposentadoria não precisa representar um fim, mas sim essa transição, uma oportunidade de ver com novos olhos, né, ressignificar o tempo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente lá nas redes sociais, que é o @elosprevidência. A gente está sempre postando conteúdo sobre educação financeira. E o Elos Entre Nós é o podcast, onde além de educação financeira, a gente fala de tudo aquilo que pode te ajudar a construir um futuro melhor. Até a próxima!